Oiê, tudo bem com você? Aqui é a Patrícia Córdoba e eu estou bem animada para gravar esses podcasts para você, viu? E para começar, eu quero te dizer que semanalmente você vai encontrar os podcasts no Spotify e no YouTube. É só você pesquisar lá, Você é Autêntico Podcast, que eu vou compartilhar por aqui coisas do meu dia a dia, como eu lido com as situações e as adversidades da minha vida através de um bate-papo bem tranquilo. Então não espere nada muito formal por aqui, tá bom? Quem sabe, né, mais para frente as coisas se mudem. Mas por enquanto, a minha ideia é realmente compartilhar com vocês como eu pratico e experimento os conceitos do desenvolvimento humano que eu aprendi na minha profissão e aprendi nos consultórios de terapia com as incríveis terapeutas e psicólogas que eu já tive, né? Assim como todos os estudos que eu faço sobre psicologia positiva, mindfulness, neurociência, e todas as terapias holísticas que já passaram pela minha vida e que fazem muito sentido para mim. Então esse podcast é para você que sente falta de exemplos reais de como começar o seu processo do autoconhecimento e, é claro, da minha vontade de compartilhar com vocês essas minhas práticas, como eu lido com essas adversidades e te inspirar a também aprender a lidar com as adversidades da sua vida de uma forma mais leve, mais madura, mais coerente. Então a nossa vibe é essa. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Pega seu cafezinho, o seu tereré, se você é sul-mato-grossense, e vambora, que o papo vai ser uma delícia hoje. Inteligência Emocional, parte 2. Vamos falar sobre as emoções? Como nomear as emoções? Como eu experimento cada emoção no meu corpo? Para que serve cada emoção? Afinal de contas, o que é uma emoção? Né? Quais são as emoções básicas? O que a gente já sabe a partir da ciência, né? Sobre as emoções e como a nossa fisiologia corporal vai se alterando e vai mudando, né? De acordo com o que cada emoção vai sendo produzida pelo nosso organismo através dos nossos neurônios, né? Então, esse tema desse podcast é sobre emoções, mas seguindo uma sequência de podcasts sobre inteligência emocional. Então, se esse assunto te interessa, vai no podcast da semana passada, que lá eu falo sobre inteligências, né, e uma breve introdução sobre inteligência emocional. Então, são dois podcasts que se complementam, tá? Você pode ir lá ouvir o podcast da semana passada, depois voltar para cá, ou você pode ficar aqui comigo nesse podcast e depois você ir para voltar e ouvir o podcast da semana passada. A escolha é sua, mas não deixe de escutar, porque eu tenho certeza que tanto o podcast da semana passada quanto esse podcast vai trazer muitas reflexões para que você se perceba, né, dentro desse movimento das emoções, da sua inteligência emocional e ir reconhecendo o que você já tem de bom, né, para construir novos comportamentos, novas habilidades e novas percepções mesmo sobre a vida, sobre si e sobre os outros, né? Então, bora lá, vamos falar de emoção. Esse assunto que é fascinante, tá, gente? É engraçado que, ó, eu tenho quase 40 anos e eu fui conhecer emoção esses dias. A gente vive com as emoções desde que a gente nasceu, né? A gente é emocionado, vamos dizer assim, só que a gente não sabe. A gente simplesmente não nomeia, a gente simplesmente não entende o que está acontecendo com a gente, né? Então, esse movimento da gente estudar as emoções básicas, né, que é um conceito bem de Paul Ekman, que ele vem e traz pra gente as emoções básicas, que já é uma ótima entrada, porta de entrada para a gente começar a se perceber dentro do universo das emoções. Então, Magalhães, né? A gente vai falar muito, todo o meu estudo, todo o meu trabalho aqui é muito em cima do trabalho de Paul Ekman e de Magalhães, tá? Então, lógico, né? Tem vários outros cientistas, até mais antigos que eles, e novos também, enfim, mas que você vai poder pesquisar e ir trazendo outros conceitos, mas você vai ver que basicamente todos vão dizer a mesma coisa, né? Que a emoção é uma resposta automática, intensa e rápida, podendo ser inconsciente ou consciente perante um estímulo ou um impulso neural que leva o nosso organismo a produzir uma ação.
As funções da emoção encontram-se ligadas à adaptação e à expressão, funcionando como catalisador entre a conduta e o meio. Meu Senhor amado, vai ter que voltar essa parte aqui quantas vezes para poder entender o que eu falei, né? Pera aí que eu vou te explicar numa linguagem bem da gente aqui, tá? O que é emoção, gente? É uma resposta automática do organismo da gente, né? Que ela simplesmente acontece por conta de um impulso neural. Seu neurônio carrega várias informações e essas informações faz com que você reaja produzindo uma ação automática. Né? E quando ele fala desse catalisador entre a conduta e o meio, o que a gente está querendo dizer? Que você se expressa, né? As emoções, ela vem uma expressão natural que sai de dentro de você e que impacta fora. Então, ele é o catalisador entre o que está te acontecendo aqui dentro com o impacto que você gera no mundo. Olha como a emoção tem um papel extremamente importante, né, dentro da gente e nas nossas relações. Porque é isso, você produz ela tudo dentro de você, só que ela não fica dentro de você. É isso que Paul Ekman nos prova, né? Que as emoções, por mais que a gente reprima as emoções, elas estão ali. Né? Que as emoções, elas são como são. A gente não consegue escolher. Então, por exemplo, vamos pegar uma emoção básica que é a raiva. Eu posso reprimir a raiva aqui dentro de mim, mas ela está dentro de mim. E a gente não consegue disfarçar a emoção que a gente está sentindo. A gente pode achar que a gente está disfarçando, mas a verdade é que a gente não disfarça, né? Por quê? Porque você expressa ela quase que automaticamente. Então, qualquer pessoa com o mínimo de atenção sobre as emoções, ela vai fisgar a hora que as emoções estão sendo produzidas no corpo das pessoas, tá? Então, quando a gente começa a entender sobre as emoções, a perceber cada emoção, não é no sentido de você usar essas informações para você manipular, mas para você se manipular. Né? Para você manipular as suas próprias reações automáticas, para que você tenha resultados mais produtivos, tanto para você quanto para o ambiente que você está inserido. Né? Então, como que a gente faz isso através dessas emoções básicas? Aprendendo a nomear, aprendendo a reconhecer quais são os impactos que essas emoções causam no nosso corpo, no nosso organismo. Né? Porque a emoção, por exemplo, o medo, vai te paralisar, cara, não tem jeito. Você vai ficar com menos sangue circulando, meio que dá uma dormida, as mãos ficam geladas. Né? Fisiologicamente, você tem as reações. Se você tiver com raiva, você vai estar com aquela sensação de que você vai explodir, né? Aquela coisa guardada, que até a respiração muda, não é? E assim como todas as outras emoções. Então, a gente perceber essas emoções, nomear cada emoção, para que elas servem e qual é a sensação corporal que cada uma delas despertam em mim, é muito importante. Ainda que a gente tenha um conceito universal sobre cada uma delas, você entender no seu organismo como você processa, como você lida, como você reage, é o que a gente precisa como base para desenvolver a inteligência emocional. Então, bora lá. As emoções básicas, né? Alegria, raiva, tristeza, nojo, medo e surpresa. Essas são as emoções básicas de Paul Ekman. Eu gosto de colocar o amor como emoção. Para mim é emoção sublime. Mas ela não entra como emoção, o amor não entra como emoção básica no estudo de Paul Ekman, tá bom? Quero deixar só esse parênteses aí para vocês. Então, gente, para que serve a alegria? Para você curtir, para você expandir, é prazer, é leveza. Raiva, para você se posicionar. Né? Para você lutar pelas possíveis injustiças, para você se posicionar, para lutar por aquilo que você quer, por aquilo que você deseja. Então, a raiva é extremamente importante, porque senão vão montar em cima de você. Então, a raiva é importante, essa é a serventia da raiva, né? É para isso que ela é importante. É claro que todas as emoções exageradas vão causar um conflito, né? Não vai ser legal, a gente precisa encontrar um meio termo. Eu já falei da alegria, mas a alegria, por exemplo, quando você sente muita alegria, você acaba viajando na maionese, você não coloca o pé no chão. E aí você vive num estado de euforia
sempre que não te leva a avançar. Esse é o meu caso, tá, minha gente? Posso compartilhar aí com vocês esse episódio da minha vida em que eu percebi que a alegria, por mais que maravilhosa que ela é, né, e é mesmo para mim, ela me colocava numa condição de mundo cor-de-rosa, né? Tá tudo certo, tudo legal, sou feliz, tudo incrível, porque é muita alegria. Então eu posso dizer que a alegria é minha emoção parceira, assim, eu sempre tenho que estar baixando ela para eu poder dar conta de transitar aqui com os pés no chão, planejando, sendo coerente com as coisas como elas são, escolhendo o que eu quero. A raiva é uma emoção que geralmente, quando desequilibrada, ela vai ter impulsos muito agressivos ou passividade extrema. Então, a raiva ela é importantíssima estar equilibrada para a gente poder lutar por aquilo que a gente deseja, se posicionar, sem desrespeitar o espaço do outro também, né? Então, esse é o papel aí da nossa querida raiva. E eu digo aqui sobre a raiva, a importância de incluir a raiva no nosso sistema, porque culturalmente a raiva ela não é vista com bons olhos, né? Mas ela é muito importante, ela só não pode ser exagerada, né? Mas ela é uma emoção básica extremamente importante para nós seres humanos, tá bom? Então inclua a raiva no seu sistema, aprenda a lidar com ela, não tenha tanto medo dela. Começa a ir reconhecendo aos poucos que ela vai ser importantíssima no seu dia a dia, na construção de tudo que você deseja. Tristeza é uma emoção que serve para quê, gente? Vocês sabem? Eu fiquei impressionada no dia que eu descobri que a tristeza serve para a gente refletir. A tristeza serve para você pausar. A tristeza serve para você parar e falar, opa, o que está acontecendo aqui? Será que é isso mesmo que eu quero? Esse é o caminho? O que eu posso fazer diferente? E aí a gente acabou de passar por uma pandemia que traz aí esse movimento da tristeza bem explícito. O quanto é importante a tristeza para a gente reformular e viver de uma forma diferente, né? Escolher diferente. É reflexão mesmo. Então a tristeza é extremamente importante. O nojo é a história de você se proteger, né, do alimento que vai te fazer mal, de ambientes que te causa repulsa, né? De pessoas que podem te fazer mal. Então, o nojo, ele é uma emoção de proteção, tá? Então, assim, ó, lembra, o nojo, ele... Pensa numa criança, ele precisa de equilíbrio, né? Isso que eu vou contar aqui. Pensa numa criança que tem nojo de tudo, que por algum motivo comeu alguma coisa estragada ou experimentou um gosto ruim de uma comida, ele fica com nojo. E aí essa criança não quer mais comer a comida, outro tipo de experimentar comidas novas, com medo de sentir o nojo novamente, né? E isso acontece com a gente, adulto, e isso acontece também, nós enquanto adultos, com pessoas, né? Por exemplo, às vezes a gente vê uma pessoa, a gente olha para aquela pessoa, a gente tem nojo da pessoa. Por quê? Porque essa é a nossa emoção do nojo acontecendo. E geralmente ele vem com aquela erguidinha leve no lábio, não é? É o nojo acontecendo. Então, às vezes, esse nojo está desmedido, nos impedindo de conhecer pessoas legais, de experimentar novos sabores, novos ambientes, novas texturas, enfim, de despertar a nossa curiosidade para o novo. O medo é uma emoção, né, que a gente também fala-se muito mal dele, tadinho, mas o medo ele é tão importante. Ele é importante para a gente recalcular a rota, ele é importante para a gente pesar pós e contras, ele é importante para eu saber até onde eu posso ir com segurança, respeitando meus limites. Então o medo ele é uma emoção mega importante, ele só não pode te paralisar, né? Ou você agir como se ele não existisse, porque daí você vai colocar a sua vida em perigo em muitos momentos, né? Colocar a sua vida, vai colocar, por exemplo, às vezes você não tem medo, você vai lá, abre uma empresa e bota dinheiro, tudo quando você vê, tá você e sua família sem grana. Isso é a ausência do medo, né? Então, vocês percebem como que cada emoção básica, ela tem a importância do equilíbrio dessa emoção? Né? Você trazer coerência para ela. E como que você vai fazer isso? Reconhecendo as sensações corporais que vêm junto com cada uma delas. Então, como que você experimenta a alegria? Não é aquela coisa que parece que você está flutuando, o corpo vai embora? Não é assim a sensação? Da raiva, parece que você vai explodir, dá aquela tensionada geral, assim, não é? Às vezes você vai sentir no peito, às vezes você sente na barriga, às vezes você sente no corpo inteiro, às vezes pega fogo até a nuca.
não é? Cada pessoa vai sentir, mas é mais ou menos universal aí a forma como a gente sente, né, cada emoção. A tristeza, ombros caídos, o coração apertado, né? Aquela sensação de desânimo, não é? No corpo, sabe? Aquela coisa de sem forças, né? O nojo, aquela que eu falei, né, do lábio erguido, como se fosse um gato, assim, né? Aquela coisa nojenta, assim, né? O gato que eu falo quando ele vai preparar para dar o bote, geralmente quando a gente sente algo nojento, né, assim, dá aquela armada, né, de nojo. O medo, nossa, o medo para mim me dorme, é como se eu ficasse sem circulação sanguínea. É engraçado, fico dormente, sabe? É bem interessante, minha boca fica seca, enfim. Então, a gente tem algumas sensações aí. Agora, você precisa perceber o que cada emoção dessa acontece no seu corpo. E você pode perceber também que existem combinações para essas emoções. Você não sente só alegria, por exemplo. Você pode, por exemplo, sentir alegria e tristeza ao mesmo tempo, raiva e medo. Todas as emoções, elas vão se complementando e elas acontecem em compassos de segundos, né? Ela vem, acontece, às vezes ela acontece em segundos, às vezes você fica dias sentindo, não é assim? Então, assim, é muito volátil, né? A emoção no nosso corpo. Por isso a importância da gente estar atento a cada emoção e como que o nosso corpo vai reagindo. Porque para eu reconhecer qual emoção eu mais sinto ao longo do meu dia e quais são os impactos dessa emoção no meu dia a dia, na minha vida, nos meus dilemas, nas minhas situações, né, de trabalho ou pessoal, eu vou precisar reconhecer quando ela está presente no meu corpo. Porque é através do meu corpo que eu reconheço que a emoção está ali. Então, a minha mão gelou, minha boca secou. Opa, o que eu tô sentindo aqui? Nossa, eu tô com medo. Tô com medo dessa... Porque você vai ficar impressionado quando você começar a reconhecer as sensações no seu corpo e perceber que elas são produzidas automaticamente. E você vai começar a antecipar a percepção dessa emoção, antes de você reagir por um impulso ou somatizar todas essas emoções, sabe? Então, a intenção de você nomear, de você saber para que serve, de você perceber as sensações corporais, é que você esteja atento para você não deixar somatizar as emoções e agir num impulso muito exagerado, tá? Então, a ideia desse podcast é trazer essa consciência para vocês, de você observar o seu ritmo cardíaco, a sua respiração, a sua transpiração, se você está em estado de alerta, se você está em estado de relaxamento, o seu tom de voz, tudo isso se altera, né? O seu estômago fica diferente, a forma como você respira fica diferente. Tudo fica diferente, de acordo com que você vai transitando por essas emoções básicas. E lembrar assim, né, gente, que... o estado emocional, ele é sempre breve e que ele é sempre como ele é. A gente não tem escolha sobre não senti-lo, a gente tem escolha sobre como reagir em relação a ele. Só que para a gente ter consciência, para reagir com uma escolha mais assertiva, a gente precisa passar pelo processo de entender o que é cada uma dessas emoções. Espero que vocês tenham gostado. Comecem a conectar-se aí com o corpo de vocês. O corpo de vocês traz muitas informações sobre as emoções, sobre emocionalidade, para poder compor com o cérebro, né? Essa dança viciante circular que acontece em nós seres humanos, de informações do corpo que manda para a mente, informações da mente que manda para o corpo, do corpo para a mente, e aí a dança acontece, né? Então, quanto mais consciência você tiver do que está acontecendo no seu corpo e do que está acontecendo na sua mente, mais tempo, né, de escolha você vai ter, mais sabedoria, com mais produtividade, você vai dar conta de agir na sua vida, tá? Respeitando os limites da sua mente, assim como os limites do seu corpo também. Espero que vocês tenham gostado desse podcast sobre as emoções. Semana que vem a gente volta juntando aí o assunto inteligências e emoções e como agora a gente pode fazer para começar a construir essa tão sonhada inteligência emocional. E não se esqueçam de compartilhar o podcast, de levar para frente, de compartilhar com as pessoas que têm interesse nesse assunto. Lá no meu Instagram tem bastante conteúdo sobre
sobre emoções, né? Sobre inteligência emocional. Inclusive, eu vou postar, logo depois que eu postar aqui para vocês esse podcast, eu vou postar lá no meu Instagram a família de cada uma dessas emoções para poder complementar o assunto que está aqui nesse podcast, tá bom? Então, compartilhem os podcasts aqui no Spotify ou no YouTube e o canal lá do Instagram. Um beijo, vejo vocês semana que vem.